Olá, amigos, vamos para a nossa aula, continuação da nossa aula anterior. Essa aula vai falar sobre amostragem sistemática, que é uma das técnicas de amostragem. A gente já viu uma aula inicial falando assim que a gente pode coletar dados através de várias maneiras, entre elas o censo, que é estudar todos os dados da minha população, ou eu posso fazer uma amostragem, que é trabalhar com parte da minha população, uma amostra, uma pequena parte da população, tá bom? A primeira técnica de amostragem que a gente estudou é a amostragem aleatória simples, que a gente trabalhou com a tabela de números aleatórios. E agora a gente vai conhecer uma nova técnica de amostragem chamada de amostragem sistemática. Essa amostragem sistemática a gente vai perceber que ela tem esse nome porque ela utiliza um sistema pré-definido. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona isso, tá bom, pessoal? Vamos lá. Amostragem sistemática. Vamos lá, pessoal. Essa amostragem sistemática a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Amostragem sistemática. Numa amostragem sistemática, os elementos já se encontram ordenados. Vamos lá, pessoal. Na primeira amostragem que a gente viu anteriormente, que é a tabela de números aleatórios, numa aula anterior, o que a gente viu lá? Que os itens, os dados da minha população não estavam ordenados. Daí eu criei uma ordem, dei um número para ele. Já nesse caso da amostragem sistemática, essa primeira etapa de dar uma ordem não é necessária porque os itens já se encontram ordenados. Então, para uma amostragem sistemática, os itens têm que encontrar todos já ordenados. Um exemplo aqui, uma lista de banco de dados de uma prefeitura aqui. E nós temos aqui, ó, nessa lista, uma ordem já de cada um dos funcionários, ou melhor, dos servidores aí da prefeitura. Tá bom, pessoal? Nesse exemplo aqui. Então, nesse caso, já tem uma ordem. Cada funcionário, cada pessoa tem um número. Tá bom, pessoal? Esse número representa aí o cadastro da pessoa. Pode ser esse número, pode ser de duas casas decimais, pode ser um código. Depende de como a empresa trabalha aí com esse cadastro do seu funcionário. Tá bom? Então, essa amostragem sistemática ela é constituída de elementos retirados da população segundo o sistema pré-estabelecido. Por isso que ela chama sistemática, porque ela utiliza um sistema já definido. Qual sistema é esse? A gente vai entender daqui a pouco, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o sistema que acontece, tá bom? Vamos lá. Olha um exemplo aí, olha. Realizar uma amostra sistemática de 5% de uma lista com 5.000 clientes. Então, imagine que a sua empresa tem 5.000 clientes cadastrados e você precisa fazer uma amostragem de 5% dos seus clientes. Tudo bem? Então, você não quer fazer uma pesquisa de satisfação, quer fazer uma pesquisa de qualidade. Eu não sei qual pesquisa você poderia estar realizando aí, mas um exemplo aí, você realizar uma pesquisa em uma empresa, que você tem um banco de dados com 5.000 clientes e você precisa pesquisar 5% desses 5.000 clientes. Antes de nós começarmos os nossos cálculos, algumas informações importantes para a gente poder fazer a nossa atividade aqui, para a gente poder entender essa técnica de amostragem e aplicá-la. A gente vai precisar entender essas siglas aqui, o N, esse símbolo aqui que significa o número da população, no nosso caso aqui 5.000. O N, que é o N minúsculo, o tamanho da nossa amostra, que a gente vai calcular daqui a pouco, 5% de 5.000. E esse K, que é um elemento chave chamado de intervalo de retirada. O intervalo de crescimento, tá bom? Esse intervalo de retirada para a gente vai ser muito importante. E para calcular esse K, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. K é igual ao tamanho da população dividido pelo tamanho da nossa amostra. Vamos lá para os nossos passo a passo para a realização dessa nossa amostragem sistemática. Vamos lá, pessoal. Voltando ao nosso exemplo, realizar uma amostra sistemática de 5% de uma lista de 5.000 clientes da minha empresa. Então, vamos lá, a gente vai encontrar agora, o primeiro passo, encontrar o N, não, meio estranho isso, né? O N maiúsculo, o N minúsculo e o K, tá bom, pessoal? O N maiúsculo é o tamanho da população, que a gente sabe que é 5.000 clientes. O N minúsculo é o tamanho da nossa amostra. Qual que é o tamanho da nossa amostra? 5% de 5.000 é 250 clientes. Então, quer dizer que no rol de 5.000 clientes, eu vou escolher deles 250. Mas essa escolha vai ser uma escolha assim, sem uma lógica, a gente vai utilizar um sistema, a gente vai utilizar uma técnica estatística, tá bom? Se a gente utilizasse a técnica da aula anterior, que é a amostragem aleatória simples, era fazer um sorteio e a gente saía os nossos clientes aí. Mas essa sistemática ela vai dar uma chave para a gente. Vamos prestar atenção aqui, olha. Voltando aqui, o casinho que eu falei para vocês que é o intervalo de retirada, como que é feito? O cálculo do ENão, que é o 5.000, dividido pelo tamanho da população, no caso o Eninho, que deu o número 20. Esse número 20 para a gente é chave,
Por quê? Porque nessa amostragem, gente, eu consigo espalhar esses 250 clientes em toda a minha população. Eu não vou concentrar a minha escolha apenas uma parte da minha população, mas eu vou espalhar essa minha amostra por toda a minha população. Olha aqui para vocês verem. Eu tenho desde o cliente 1 até o cliente 5.000. Tudo bem? Vou tentar escrever aqui, pessoal. Vai ficar meio feinho, mas tá valendo, tá? Ó, o cliente 1 até o cliente 5.000, tá bom? Se eu fizer aleatória simples, pode ser que todos os meus clientes estejam abaixo de 2.500. Pode ser que não seja escolhido aleatoriamente, pode ser que através do sorteio não saia nenhum cliente abaixo de 2.500. Isso faz com que todos os meus 250 escolhidos estejam concentrados nesse espaço aqui. Ou eu posso também ter uma amostragem aleatória simples, igual à aula anterior, e concentrar uma grande parte dos meus clientes nesse pedaço aqui e uma pequena parte desse lado aqui. Mas esse não é o meu objetivo. Eu quero o quê? Eu quero que os meus clientes estejam espalhados por toda a minha população. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou seguir esse número-chave aqui. Então, de 1 a 20, vamos lá, de 1 a 20, de 20 a 40, deixa eu apagar aqui, opa, não precisa apagar a linha toda, né, gente? De 40 a 60, e assim sucessivamente até os 5.000. Isso quer dizer que a cada intervalo, lembra que esse K significa intervalo? Que a cada intervalo de 20, eu vou escolher um cliente. Se eu fizer isso de 20 em 20, quando eu chegar lá nos 5.000, quantos clientes eu terei? 250 clientes. Quando eu chegar aqui no final, eu terei 250 clientes. Isso possibilita que a minha amostragem ela seja espalhada por todo o rol da população, por toda a minha população. A amostragem não se concentra em uma parte dela, mas ela fica espalhada por toda a população como um todo. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso passo a passo. O primeiro passo, então, é encontrar o Enan, o Eninho e o K. O Enan a gente achou aqui, que é a população, 5.000. O Eninho é a amostra, 250, a gente também já encontrou aqui. E esse K, que é o intervalo retirado, a gente já sabe que é 20. Vamos lá? Nosso próximo slide. Segundo passo, determinar o primeiro número. Aqui também é uma coisa importante, gente. O primeiro número tem que ser escolhido. Ou melhor, ele pode ser sorteado através da tabela de números aleatórios. Numa atividade que eu der em sala de aula, uma atividade que eu der em prova, normalmente eu vou dar o primeiro. Vou dar o primeiro elemento escolhido. Porque ele é o start. É dele que começam as próximas escolhas. Então, vamos imaginar que eu fiz um sorteio aleatório aqui, de 0 a 20. Por que de 0 a 20? Porque lembra que o 20 é o tamanho do K. Então, o meu primeiro grupo de intervalo é 20. De 0 a 20, eu tenho que escolher um elemento que vai ser o primeiro. Ele vai ser o chave. Por que ele vai ser chave? Porque a partir dele, eu vou escolher os próximos elementos. A gente fez um sorteio aleatório, utilizando a tabela de números aleatórios, utilizando várias regras, e chegamos no número 7. Lembrando que esse número 7 eu estou dando para vocês aqui. O primeiro, então, vai ser o cliente 7. Qual vai ser o próximo cliente? Terceiro passo. Chegamos no terceiro passo aqui, que é o nosso último passo. Terceiro e último passo. O que a gente vai fazer? O primeiro cliente a gente já tem, que é o 7, que eu falei para vocês que a gente escolheu de maneira aleatória. Lembrando que ele fica no intervalo de 1 a 20. Tá bom, pessoal? O segundo cliente, como a gente consegue o segundo cliente? É só somar o primeiro cliente mais o K. Então, o segundo cliente é o cliente 27. O terceiro cliente é o 27 mais o K, que é 20, vai dar 47. E assim sucessivamente, vai ter até o cliente 4.987, que vai ser o nosso último cliente. E totalizando, então, se a gente imaginar isso no espaço de 1 até 5.000, a gente vai ter 250 clientes espalhados na população em grupos de 20 em 20. A cada 20 eu tenho um cliente, totalizando 250 clientes. Por que é legal essa amostragem? Porque essa amostragem eu consigo espalhar toda a minha amostra, eu posso espalhar ela de maneira igualitária por toda a população. Eu não concentro a minha amostra apenas uma parte da população, mas eu consigo dividir a minha amostra por toda a minha população. Isso faz com que
toda parte, todos os clientes, a cada grupo de cliente tenha pelo menos um amostrado. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês consigam fazer os exercícios que vai ser proposto. Bons estudos a todos vocês. Deus abençoe. Está aí meus contatos. Se alguém precisar entrar em contato comigo.